A verdade é que a madrasta já chega com saldo negativo. Isso por conta das histórias que a gente ouve, por conta do madrasta e principalmente por conta dos contos da Disney. Rê, como foi o seu início de madrasta? Foi de muito medo. Eu falo que a gente não sonha em ser madrasta quando a gente é criança. A gente quer ser mãe, a gente brinca de mamãe e filhinha, a gente quer ser inúmeras coisas, mas a gente não sonha em ser madrasta. Só que um belo dia você se torna uma madrasta. E quando isso acontece, a gente já tem que entrar com muita consciência e saber que aquele companheiro não chega sozinho, ele chega com a filha, ele chega com a ex-companheira junto. E as ex dos meus ex eram muito traumáticas na minha vida. Então, mais da questão de ser madrasta pela criança, a minha questão foi saber que você vinha junto com o pacote. Porque eu falava, e agora? Eu que sempre fugi disso, como é que eu lido com isso? Então, pra mim, foi muito difícil, porque eu ficava num lugar de, mas será que eu posso falar com ela? E aí, será que ela gosta de mim? Mas e agora? Eu sou a madrasta, as pessoas não gostam da madrasta. E se eu for falar com ela e ela não gostar de mim? Então, além de ser difícil, foi um lugar de muita insegurança, porque eu não sabia como que você ia me receber. Qual foi o seu maior medo? O meu maior medo foi de extrapolar os limites. Então, eu sempre pensei em não ultrapassar os limites dela. Mas isso, de alguma maneira, era muito vago. Por exemplo, às vezes eu achava que eu estava fazendo alguma coisa certa, que não tinha impactos na vida dela. Mas eu não conseguia olhar a história dela, porque eu não conhecia, a gente não tinha. Todo começo, eu falo que todo relacionamento, ele precisa de um tempo de maturidade, de intimidade. E o nosso relacionamento é o único relacionamento, basicamente, que a gente tem na vida que não é escolhido. Ele é imposto. Né? Ninguém perguntou se ela queria que eu estivesse na vida dela. Não recebeu um convite até agora. Porém, aqui estou. Entende? Então, é um relacionamento imposto. Então, o meu maior medo era de até onde eu posso ir. E eu não sabia. A gente não tem um manual para ser madrasta, né? Um exemplo. A gente pode postar foto da criança no começo do relacionamento? A gente pode tudo nessa vida, mas convém? Teve um momento, no primeiro aniversário da Má, a gente tinha tido um primeiro contato. E logo em seguida que eu saí do aniversário, eu postei uma foto com a Má e com meu companheiro no Instagram. E eu fiz um texto, porque eu sempre posto as minhas fotos com textos. Pra mim, isso era muito normal. Mas em momento nenhum eu pensei, será que essa mãe vai gostar que outra mulher poste a foto da filha dela? Será que essa mãe vai gostar do texto? Que não tem maldade, mas eu não sabia que ela tinha tido tudo isso. Que as madrastas dela primeiro eram super legais e super amorosas e depois vinha uma coisa muito difícil. Então eu não sabia disso. Então por mais que eu não tentasse ultrapassar os limites, eu ainda não tinha intimidade para saber qual que era o nosso limite. Até onde eu podia ir que não interferia e não machucaria ela de alguma maneira. Então eu acho que o meu maior medo sempre foi esse, de ultrapassar. E mesmo às vezes a gente fazendo coisas achando que tá super normal pra nós, mas que tá ultrapassando o limite da outra, né? Então essa falta de limites, que a gente não tem um manual, isso faz com que os relacionamentos fiquem mais complicados, porque a gente não tem intimidade pra conversar, a gente não tem acesso uma a outra muitas vezes até então, que era muito começo de relacionamento. Então, pra mim, isso foi o mais difícil. Mas eu acho que assim, tudo na sua vida, na nossa vida, a gente aprende errando, né? Até os limites. Você conhece o limite quando você ultrapassa. Que aí você sabe que era até ali só. Exato. E aí eu acho que em toda e qualquer relação, o importante é mesmo que você ultrapasse, você consiga enxergar, volte, reconheça. E a partir dali vocês vão estabelecendo uma relação, né? Uma relação de confiança, porque para você entender o meu limite, a gente tem que conversar. Porque até eu não sabia os meus limites, Era que eu tudo nunca novo. tinha passado por isso. A minha filha nunca tinha tido uma madrasta. Então, muitas coisas que às vezes eu podia falar da boca para fora, isso não me incomoda, que vivendo me incomodava. Exatamente. Então era aquilo. Eu vou ir testando. É igual aquele teste de alergia. Você vai fazendo as bolinhas, vamos ver qual reage. Vamos ver até
E aí o mais importante é você ter uma relação onde você pode falar e você vai ser ouvida. Exato. É uma troca, como eu explico sempre pra Marina, tudo na vida é uma troca. Você faz, eu faço e a gente se dá bem. Ou muitas vezes a gente vai ter os nossos problemas, mas a gente resolve. Mas e agora, hoje, se você pudesse falar alguma coisa pra aquela Renata, lá de 5 anos atrás, o que você falaria pra ela? Eu falaria calma. A vida é longa. Tem tempo pra maturar essa relação. Não precisa ser tudo pra hoje, porque eu queria ter uma boa relação com ela pra ontem. Eu queria que as pessoas entendessem que eu estava com meu companheiro porque eu amava ele, e que eu cuidava da Marina, né? E sempre cuidei bem, tratei bem, não para conquistar ele, né? E que eu não precisava provar pra ninguém que eu era boa através disso, né? Mas eu diria pra aquela Renata, calma. Calma que as pessoas vão te conhecer com o tempo. Calma que os relacionamentos, eles ganham maturidade com o tempo. E saia de um lugar de comparação, porque era o lugar que eu tive com todas as vezes. Então, em um tempo, eu ficava me comparando. E isso era muito desafiador pra mim. Porque, meu Deus, mas ela foi esposa do meu marido. Mas, sabe? Isso fica pesado pra gente. E não precisa, porque cada uma é única e cada uma tem a sua essência, né? E o que eu diria também pra Renata é, quando o passado é respeitado e tem um lugar, as coisas funcionam. Quando eu entrei nessa relação, eu não era facilitadora de constelação familiar, eu não conhecia ainda esse mundo, eu estava conhecendo um pouquinho disso, né? Mas eu não entendia que tinha um tempo, tinha essa hierarquia, tinha essa ordem que precisava ser estabelecida. É isso. E se você é madrasta, como foi pra você? Conta pra gente aqui nos comentários, pra gente conversando mais sobre isso. Legal.